Bem, gente, todos vocês sabem que isso aqui é um termômetro, só que é um termômetro específico para medir temperatura de vinho. Então, hoje eu vou falar sobre temperatura de armazenamento, ou se preferirem, temperatura de guarda e temperatura de serviço. E apesar de algumas pessoas, pouco entendidas do mundo da enologia, confundirem essas temperaturas, elas são bem distintas. E se você não respeitar as condições que eu vou descrever a seguir, você pode alterar muito o seu vinho quanto aos aromas, sabores e a qualidade do vinho. Então, em primeiro lugar, para temperaturas acima de 25 graus, você tem várias reações químicas, que provocam essas alterações no vinho, do tipo, primeiro, degradação de compostos fenólicos. E o que são compostos fenólicos? Flavonoides, resveratrol, que é um composto com propriedades antioxidantes, que inclusive retarda o envelhecimento. Alguns ácidos, como o ácido cinâmico, o ácido benzoico, e, claro, os próprios taninos. Então, esses compostos, eles afetam diretamente o sabor, o aroma, a estabilidade, e a saúde do vinho. Então, tem que respeitar muito as temperaturas de serviço e de guarda. Em segundo lugar, fora da temperatura desejável, você acelera o processo de oxidação das antocianinas, que são compostos existentes nas cascas das uvas e que promovem a cor do vinho, especialmente os tintos. Em terceiro lugar, pode haver uma redução dos níveis de SO2, que é dióxido de enxofre, ou, se preferir, anidro sulfuroso, que é um conservante, que, além de dar estabilidade ao vinho, ele promove a proteção contra bactérias, e as próprias leveduras. E, por fim, pode haver aumento dos compostos voláteis, que são moléculas pesadas que podem evoluir e trazer aromas indesejáveis ao vinho. Pois bem, o vinho é muito sensível à temperatura. E se você não respeitar esses valores desejáveis, tanto para a armazenagem como para o serviço, você vai mudar as características organolépticas originais do seu vinho. Então, por exemplo, os vinhos brancos, eles são mais sensíveis a temperaturas. Então, você pode ter alterações bem perceptíveis, como o escurecimento da cor ou da perda do frescor do vinho. Também tem o calor, acima de 25 graus já começa a esquentar. Então, o calor, ele causa uma expansão do vinho dentro da garrafa. E, com isso, vai deslocar a rolha, causar um deslocamento, comprometendo a vedação, e permitindo maior entrada de oxigênio na garrafa, no vinho, o que vai acelerar o processo de oxidação e perda da vida útil do vinho. E, por fim, você tem uma série de reações químicas, em temperaturas mais altas, que vão degradar, com certeza, todas as características originais do vinho. Então, se você realmente quer ter um vinho por um bom tempo, em boas condições de degustação, com as propriedades mais originais possíveis,
né? É bom lembrar que a temperatura ideal de armazenamento ela deve ficar entre 12 a 15 graus. Repetindo, temperatura ideal de armazenamento ou de guarda deve ficar entre 12 a 15 graus na sua cave ou na sua adega pessoal, né? Só que quando a gente fala de temperatura de serviço, a coisa é um pouco diferente. Então, por exemplo, a temperatura de serviço acima do ideal, né, você tem a perda do frescor do vinho, você tem a perda da nitidez aromática e uma sensação maior alcoólica. E se você tiver uma temperatura de serviço abaixo da temperatura desejada, os aromas vão ficar mascarados, né? Você vai ter vinhos mais magros, né? Vai ter uma aspereza na boca maior causada pelos taninos e um amargor e uma acidez mais acentuadas. Então, é preciso respeitar, né, estas temperaturas desejadas. E para você saber que temperaturas são essas, você vai ver no vídeo, logo agora, né, para cada tipo de vinho, qual é a temperatura desejada para o serviço do vinho, né? Seja branco, rosé, tinto, né, espumante, etc. Então, lembrando o seguinte, que se você está principalmente no restaurante, né, na hora que o garçom tira, ou o sommelier tira uma garrafa de vinho da adega, até ele chegar na mesa, já aumentou 2 a 3 graus. Por isso que a temperatura ela tem que estar bem um pouco abaixo para já chegar na temperatura desejada na mesa, né? E uma coisa importante nunca usem um freezer para gelar o vinho, porque a temperatura é abaixo de 0 graus. Então, além das consequências que eu já falei anteriormente, tem outros até piores. Por exemplo, o congelamento, né, do vinho, ele pode forçar a saída da própria rolha, né? E aí fica congelada a rolha do lado de fora como um picolé de gelo. Então, resumindo, né, e finalizando, gravem isso. Nunca coloquem seus vinhos em temperaturas abaixo de 0 graus ou acima de 25 graus. Se você respeitar isso, pelo menos, né, e olhar com calma o que eu mostrei anteriormente aí na tela, as temperaturas de serviço, você sempre vai degustar um bom vinho com as suas propriedades organolépticas originais. Então, nem precisa usar um termômetro, né? Basta a sua sensação e a prática do dia a dia que vai permitir você conseguir essas temperaturas. Então, boas degustações nas temperaturas certas.